CLT, trabalho, serviço, ou você é o criador, ou você é a cria. Não existe uma outra opção. E com certeza você deve pensar nesses conceitos que vão fazer com que você mude o direcionamento, com que você realmente mude a sua vida e tenha melhores resultados. Então, vamos lá. Primeiro, você conduz ou será conduzido? Então, entenda você que as pessoas que criaram algum tipo de sistema, na maior parte das vezes uma empresa, elas estão sempre conduzindo outras pessoas. E entenda que essas pessoas que estão sendo conduzidas são pessoas que não criaram um sistema. Sistema esse que é criado com o intuito de fazer você obter mais lucro. E o porquê você obtém mais lucro? Porque através realmente dessa organização, desse sistema, desse CNPJ, dessa empresa, eu sei que tudo é muito confuso, mas vamos tentar aí clarear as ideias para você. Através desse corpo que é criado, né, desse mecanismo, várias pessoas estão trabalhando em prol de obter resultado, focadas naquelas atividades da empresa. E com isso, quando você tem uma equipe, quando você tem equipamentos, quando você tem métodos, procedimentos, quando você tem tudo que deve compor aí um bom sistema, você vai conseguir produzir muitas vezes mais do que você poderia sozinho ou sozinha. Entendeu a grande diferença entre quem cria e quem é a criatura? Entenda a diferença de quem é o criador para quem não é. Entenda que muitas vezes você tentou entender, ficou se questionando o porquê que, independente de trabalhar bastante, você não consegue absolutamente nada. E o fato é que você não consegue escalar o seu trabalho. Você não escalando o seu trabalho, você não escala os seus ganhos. Então, o seu método de trabalhar, ele acaba sendo muito ruim no sentido de oferecer uma perspectiva de resultado melhor. Porque entenda que quem criou o sistema muitas vezes nem faz parte do quadro funcional da empresa. Muitas vezes acaba indo quando sobra um tempo, porque o sistema já está criado. E o sistema está produzindo, independente agora dessa pessoa estar envolvida de forma direta no processo ou não. Agora, já o seu sistema é um sistema que depende exclusivamente de você. Então, a partir do momento que acontece alguma coisa com a sua saúde, algum evento, alguma situação que te comprometa a sua presença física, você deixa de estar aí trabalhando. E quando você deixa de trabalhar, a consequência disso é deixar de receber por essa ausência. Então, é fato que o trabalho com a carteira de trabalho registrada ali, né, como colaborador em alguma empresa, é claro que tem o seu valor, mas num determinado período da nossa vida.
Porque quando não temos experiência nenhuma, fica muito mais fácil ir por esse caminho. Até que conseguimos começar a entender um pouco mais e seguir um determinado caminho que nos leve, como consequência, a um sistema que gere lucro de forma alavancada para que você consiga atingir aí as suas metas, viver os seus sonhos, os seus desejos. E as pessoas não conseguem entender isso, que se elas continuam trabalhando como funcionários ali, elas nunca vão ganhar mais do que o dono da empresa ou a dona da empresa. Elas não entendem isso e continuam sonhando alto, como se fosse acontecer um milagre. E viver dessa forma só traz angústia e sofrimento, porque, sem contar o cansaço. Não desmerecendo os milagres, mas o grande milagre já é realmente estar vivo, viva. Essa é a oportunidade que Deus está oferecendo. Agora, você quer terceirizar aí a sua vida financeira para alguma divindade? Você quer misturar aí situações materiais com espiritual? O tempo inteiro você acaba ficando confuso, porque o que falta mesmo é conhecimento para que você consiga ter uma clareza com relação a isso. E você pode até não concordar, mas faça um diagnóstico, entenda aí que as pessoas que estão ganhando dinheiro, elas estão conduzindo mais pessoas. Entenda que as pessoas que estão ganhando o verdadeiro dinheiro, elas não estão trabalhando com a sua carteira de trabalho registrada, porque essa, infelizmente, acaba sendo uma das maneiras que mais traz sofrimento para a população. E o fato é que, quando você percebe, a vida já passou, você não consegue voltar atrás e você começa a entender que você foi programado para obedecer, acreditando que esse sempre seria aí o melhor caminho, porque dessa forma você teria estabilidade e segurança. Aonde? Se você não der conta do recado, você é dispensado amanhã, ou dispensada. Então, qual a segurança que você tem? Qual a estabilidade que você tem? Absolutamente nenhuma. E o fato é que muitas pessoas estão o tempo inteiro dizendo, principalmente aquelas que estão do outro lado do trabalho, né? Aquelas que estão oferecendo oportunidades de trabalho, elas estão o tempo inteiro dizendo que trabalhar é muito bom, como se elas estivessem fazendo um favor. Se é tão bom assim, o porquê realmente elas não começam a trabalhar nessas atividades a qual elas estão ofertando oportunidade? E eu entendo que não existe nada demais, pelo contrário, é muito bom realmente empregar e o país precisa disso, o mundo precisa realmente disso. Eu não sou contra isso, eu sou contra o discurso. Eu sou contra tentar aí enganar aquelas pessoas que não têm sequer aí direito à dignidade com aquilo que elas recebem. Eu sou a favor realmente que as empresas ofereçam para as pessoas até, inclusive, cursos de capacitação
que as pessoas possam trabalhar entendendo que naquele ambiente é bom de capacitação, estou dizendo com relação à vida financeira, com relação ao desenvolvimento pessoal, profissional. Porque quando se investe realmente no ser humano, você consegue colher um resultado satisfatório. A grande verdade é essa, e o nosso próprio país já acaba demonstrando isso, através realmente do mau exemplo, fazendo o inverso da situação, deixando muitas vezes de investir aí naquelas pessoas que poderiam mudar o nosso país, mudar o nosso futuro, mudar a nossa nação. Bom, então, dentro desse contexto, você precisa ter um olhar aí onde você está para algo sempre maior, e isso vai fazer com que você esteja num processo de evolução constante. As pessoas não conseguem entender que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas o detalhe é que quando você sonha bem grande e alcança 10% desse sonho, você já superou o sonho pequeno infinitas vezes. Então é necessário sim você tirar o pé do chão. É necessário você começar a voar sem asas. E é exatamente dessa forma que você vai conseguir aí ter bons resultados. Porque muitas vezes você não tem as asas necessárias para conseguir fazer um rasante, romper a bolha, sair do chão, flutuar, olhar lá de cima, de um outro panorama, de um outro ângulo, a sua vida. Porque entenda que muitas vezes quem está na arquibancada tem uma visão privilegiada, está vendo de cima os seus movimentos. E se você realmente pudesse olhar cada lance, cada gesto, cada oportunidade, com certeza você faria as coisas diferente e faria o melhor com aquilo que você tem. O problema é que muitas vezes estamos tão envolvidos com o desgaste, com o cansaço, com a falta de perspectiva, com a falta de ânimo, com a preguiça, com a tristeza. Estamos tão envolvidos com essas coisas ruins que acabamos até esquecendo que existem muitas coisas boas e que essas coisas valem a pena. Mas você precisa querer realmente fazer com que isso possa valer a pena. E eu sei o quanto que o trabalho pode interferir na sua vida, porque não é tão simples assim, não é só o trabalho, é todo o trabalho, porque ocupa o seu tempo, te oferece um resultado ruim. Você não consegue atender às necessidades que você tem em várias áreas da sua vida. Você está o tempo inteiro se sentindo menos do que algumas pessoas. Você tem junto contigo aquele sentimento de impotência, porque não sabe o que fazer e também fica pensando que se buscar o que fazer não vai adiantar nada. Mas você precisa começar a entender que as pessoas
que conseguiram ter um resultado satisfatório, elas trilharam um caminho diferente do seu. São os caminhos que vão definir para onde você realmente vai. E tudo na vida é um passo a passo, tudo na vida é uma receitinha. Quando você segue um cronograma, quando você segue a ordem, você adiciona os ingredientes que devem ser adicionados. Você respeita todo o processo. Você chega ao resultado final que outras pessoas conseguiram. Então, entenda que não há uma outra situação, ou você comanda ou você vai ser comandado. Ou você gerencia ou você vai ser gerenciado. E o fato é que quem não dá assistência abre concorrência. Se você não está se dando assistência, você acaba não conseguindo suprir as necessidades e daí então a concorrência finge muitas vezes que vai acabar fazendo isso por você. E você acredita que sempre o seu sucesso está relacionado a outra pessoa, a outra situação, outra ocasião. Você muitas vezes acaba culpando os outros pelo fato de não ter conseguido alcançar aquilo que você realmente tanto deseja. Culpa as pessoas, culpa várias ocasiões e situações, culpa muitas vezes até Deus. E o fato é que, ao invés de culpar alguém, alguma coisa, você deveria não se culpar, mas se responsabilizar, assumindo toda a responsabilidade sem culpa nenhuma, porque culpa nada mais é do que uma angústia que você tem por coisas que já aconteceram. Um desconforto, né? Uma responsabilidade. Uma responsabilidade sob o ato que te traz essa aflição. Então, inverta realmente essa ordem, comece a entender que a culpa não vai resolver o problema, que você precisa se desenvolver. E para que você se desenvolva, você não precisa entender aí tudo que o mundo tem para te oferecer. Mas você precisa entender aquilo que é necessário dentro da sua realidade para que você consiga se destacar. Entenda que quando você melhora como pessoa, você consegue estabelecer mais contatos, e quando você estabelece mais contatos, você acaba fazendo mais negócios. E quando você faz mais negócios, você ganha mais dinheiro. E a sua vida melhora. E isso vai virando uma bola de neve. Da mesma maneira, o contrário da situação. Quando você pratica o inverso de forma involuntária, inconsciente, mas você coleciona derrotas, você conhece pessoas também que não estão conseguindo ter bons resultados, você se envolve, você se desgasta, você tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos das pessoas que estão derrotadas. É necessário você mudar o jogo, é necessário você começar a enxergar algo diferente, que comportamentos diferentes, fazer tudo aquilo que você não fez, vai fazer com que você alcance tudo aquilo que você não tem. Você acredita que com as mesmas ações, com o mesmo comportamento, você vai chegar num lugar diferente? É claro que não. A conta não fecha.
Você pode trabalhar 10 anos na mesma empresa, 20, 30, se aposentar, ganhando 2 salários, 3 salários, e daí? Ah, mas falaram para mim que o ano que vem vai sair uma promoção aí, nossa, vai arrebentar. Eu vou ganhar aí um monte. Você vai ganhar um monte de problema psicológico. Se você não tomar rumo da sua vida e começar aí a se desenvolver e partir para um negócio que seja seu, aonde os seus esforços vão se reverter em resultado, desde que você tenha um bom conhecimento, você não vai ter absolutamente nada. Então, pense aí o quanto é necessário algumas mudanças, o quanto que é necessário você estar num estado de desenvolvimento constante, onde a evolução faça parte do seu dia a dia e você comece a se respeitar, a entender que realmente o seu tempo é algo muito precioso, porque a cada segundinho que se vai, você acaba deixando um pouquinho da sua vida ir embora e se aproximando realmente do final. Então, não espere chegar lá no fim arrependido ou arrependida pelo fato de não ter feito aquilo que você poderia sim fazer. Na verdade, quando isso acontece, você acaba multiplicando a negligência. E eu sei que você pode construir aí uma fortuna e não vai levar nada, mas entenda que o segredo não é realmente levar, é deixar, porque quem deixa conseguiu aproveitar. Tenha certeza que o melhor caminho é esse. E quem não deixa, não teve a oportunidade muitas vezes de ter dignidade, de ter o básico. Troque as coisas ruins que você pensa por coisas boas. Acompanhe bons conteúdos como esse, não deixe de se inscrever. Faça o seu comentário, que é super importante. E compartilhe com o maior número de pessoas aí. Pessoas essas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.